O texto que lemos aqui nessa noite está nos trazendo uma informação muito preciosa. Vocês sabem que existem textos na Bíblia que nós lemos e, a princípio, parece que a gente não entende nada. Mas Deus, que é o revelador da palavra, Deus fala conosco muitas vezes numa revista da escola dominical, num culto de ensino, num louvor que alguém está cantando. Uma coisa nós sabemos, Deus fala em nosso meio. E Paulo tinha essa ciência do falar de Deus, que ele disse assim: quando vocês se reunirem, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação. Faça-se tudo para a glória do nome do Senhor. Deus tem 5 endereços. O primeiro endereço de Deus, a Bíblia chama de terceiro céu. Existem 3 tipos de céu. Existe o céu atmosférico, que nós conseguimos visualizar com a nossa visão periférica, com a nossa visão normal. Neste céu a gente consegue ver alguns aviões cruzando o espaço, conseguimos ver algumas aves e é chamado de primeiro céu. A visão humana consegue alcançar. O segundo céu é chamado de céu das galáxias, ou céu do sistema interplanetário. Esse segundo céu, a nossa visão, por ser limitada, não consegue alcançar. Aí precisamos de um bom telescópio, de uma boa luneta, para vermos o segundo céu. Aonde estão todos os sistemas interplanetários, Júpiter, Marte, e os demais que a gente está aprendendo na 5ª série. O terceiro céu é diferente do primeiro e do segundo céu. Por quê? Porque não se consegue ver com a visão humana, não se consegue ver com uma luneta de alcance, por melhor que ela seja, mas a igreja de Cristo tem a certeza que existe o terceiro céu. A igreja sabe aonde é o terceiro céu, e Paulo dá uma descrição bem criteriosa do terceiro céu. Ele estava falando sobre ele, mas a humildade do apóstolo era tão grande que ele era aquele tipo de pessoa que não se vangloriava quando as pessoas lhe elogiavam, quando Deus usava. Porque às vezes nós até pensamos que a mensagem é nossa. Paulo disse assim: eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei se foi um arrebatamento do Espírito, ou Deus levou ele do jeito que ele estava ao terceiro céu. E esse homem ouviu palavras inefáveis, que não são lícitas para dizer aos homens. No capítulo 7 aqui de Atos, quando Estevão está sendo apedrejado, ele disse: eu vejo o céu aberto, e eu vejo Cristo em pé, à direita do trono de Deus. O terceiro céu é o lugar aonde está o trono de Deus. No capítulo 6 de Isaías, ele dá detalhes do trono de Deus. Ele disse assim: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e eu vi aqueles que ardem em fogo, os querubins, os serafins que ardem em fogo, que proclamavam de forma contínua, dizendo: Santo, Santo. Ele estava dizendo, eles cantavam uma música no céu: Santo, 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 Santo. É interessante que não foram só esses personagens que viram o trono. Eu acho interessante um texto aqui de Apocalipse 4, que João disse assim: eu vi aquele que estava sentado no trono, e diante daquele que estava sentado no trono, eu vi 24 anciãos, que tiravam as coroas das suas respectivas cabeças e colocavam aos pés de quem estava sentado no trono, e diziam para ele: digno, santo, poderoso, digno de receber honra e glória e força é quem está sentado no trono. Ezequiel viu o trono de Deus diferente de Isaías, diferente de Estevão, diferente de João. Isaías, pastor, ele diz assim, Ezequiel diz assim: o trono de Deus
se movimenta. Porque ele teve uma visão. Já viu aquele hino, acho que é da Maria Massal, que ela viu uma roda grande entrar dentro de uma pequena? E mantém lógica? Não tem lógica. Quando eu ouvi assim, eu digo, peraí Jesus, peraí, vem cá. Como é que uma roda grande vai entrar dentro de uma pequena? Dentro de um conceito lógico da vida não tem capacidade. Mas quem viu essa visão foi o profeta Ezequiel. A visão dos anjos que ficam embaixo do trono de Deus, que se movimentam em forma de uma roda grande que entra dentro de uma pequena, e o trono de Deus se movimenta aonde Deus quer que ele se movimente. Uma certa vez Deus decidiu se movimentar em direção do Egito. Deus disse: eu estou vendo a aflição do meu povo, ouvindo o meu clamor, vou direcionar o meu trono em direção do Egito e vou fazer o que precisa ser feito. No tempo de Davi, levantou-se um salmista. Ele escreveu só um salmo, o Salmo 89. O nome desse salmista é Etan. E no Salmo 89, verso 14, ele disse assim: o trono de Deus está fixado entre duas colunas. A primeira coluna que ele destaca é chamada de justiça, porque não existe injustiça no trono de Deus. Não se escandalizem com o que eu vou dizer. Os homens às vezes são injustos. Às vezes nós também somos injustos com as pessoas. Nós sofremos com a injustiça. A injustiça nos machuca. E é uma coisa que acontece. Não era para acontecer. Mas todos nós que estamos aqui, apesar de salvo, quem tem certeza que você é salvo? Apesar de batizado com o Espírito Santo, apesar de ser essa pessoa que ama tanto Jesus, você é humano e você pode cometer uma injustiça com alguém. Apesar que o crente, quando comete uma injustiça, aquele que está morando nele, que é o Espírito Santo, diz: não faça isso não, porque você é salvo. Deus está fixado o trono sobre essa coluna da justiça, porque a justiça de Deus, ela é exercida de geração em geração. Ninguém nunca poderá dizer: Deus foi injusto comigo. No dia do juízo final do capítulo 20, versículo 11 ao 15 de Apocalipse, até os que forem condenados reconhecerão que foram condenados, porque Deus é tão justo que lhes deu a oportunidade de salvação e eles não quiseram. Então o salmista disse: o trono de Deus está fixado sobre a coluna da justiça e sobre a coluna do juízo. O Deus da Bíblia, o Deus da igreja, é aquele que executa justiça e também juízo. Por isso que ele desceu no Egito e executou juízo, porque o povo estava sendo oprimido, e Israel saiu abençoado e próspero em direção da terra prometida. Uma certa vez um homem chamado Senaqueribe ameaçou Israel nos dias do rei Ezequias. Ezequias leva as ameaças para o profeta Isaías. Eles entram no templo, Isaías apresenta em oração. Isaías diz: Senaqueribe não está afrontando o rei Ezequias, Deus está afrontando o Senhor. Deus disse: então deixe comigo, que o meu trono está fixado na coluna do juízo. E naquela noite Deus chamou um dos seus anjos, pois são milhares e milhares de anjos. Deus disse: eu preciso só de um, e preciso que você desça no arraial dos assírios e faça juízo. E ele desceu lá, e a Bíblia diz que Deus executou juízo e matou 185 mil soldados assírios naquela noite, porque Deus desceu para fazer juízo. Agora tem uma coisa interessante, além dele ver essas duas colunas, o salmista Etan, ele diz: o trono de Deus tem duas colunas, a coluna da justiça e do juízo. E diante da face do Deus que está no trono, existem
duas coisas que ele destaca: existe misericórdia e existe verdade. Sabe o que é que significa misericórdia? Qual é a definição concreta, bem simples para a gente entender? Misericórdia significa sentimento de amor, de ternura, de piedade, de compaixão por quem está na miséria. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 13:8 que por causa da presciência de Deus, um cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, porque Deus sabia que Adão haveria de tropeçar junto com a Eva, e Deus precisava de um projeto para salvar qualquer pecador que quisesse salvação. Porque Deus é um Deus que trabalha com misericórdia e com verdade. Quantos acreditam que a misericórdia de Deus nos chamou? Então o trono de Deus está no terceiro céu. E você pode me perguntar, e com toda razão: pastor, eu sei que o trono está lá, mas o que é que tem de interessante eu saber que o trono de Deus está no terceiro céu? É simples. Quando você sabe o endereço do seu pai, quem tem o pai vivo sabe que você, quando quer comer um domingo, vai para a casa do pai. Quando quer tomar um café, quando minha mãe é de Caicó, quando eu desço lá, eu estou fazendo os cálculos, como é que eu vou fazer para poder passar em Caicó, na casa dos meus pais. Quando você sabe o endereço do seu pai, você tem todo acesso para ir na casa do pai. E uma coisa eu preciso dizer-lhes: você tem acesso ao trono de Deus através da sua oração, através do seu relacionamento com Ele, através da sua comunhão com Ele. Você tem acesso ao céu. No capítulo 8 de Apocalipse, João disse: eu vi uma taça diante do trono de Deus, e nessa taça estão as orações dos santos. Tem tanta oração de crente lá, tem tanta obreira aqui no púlpito que tem oração depositada, tem tanta irmã aí do grupo das mulheres, tem oração desses moços da música, tem oração das crianças, da mocidade, dos membros da igreja. Quando Deus decidir responder, minha mãe orou 15 anos pelo meu pai, e um dia Deus olhou para a taça cheia de oração e disse: eu vou responder Dona Maria José, a minha serva, e vou salvar seu Joaquim. Você crê que Deus responde a oração? Então o primeiro lugar que Deus habita, o primeiro endereço de Deus é o trono. O segundo lugar que eu encontro Deus, na casa dele. A casa de Deus é um lugar tão extraordinário que no capítulo 5 de Eclesiastes, Salomão disse assim: guarda teu pé quando tu entrares na casa de Deus. Não ofereça qualquer sacrifício na casa de Deus. No capítulo 12 de Romanos, Paulo disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei a Deus os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto, ele tem duas fases. Ele tem a fase coletiva, que é muito bom, a gente está todo mundo no culto, a igreja quanto mais cheia, mais ela fica mais bonita. Porém existe a outra questão: o culto, apesar de ser coletivo, estamos juntos, o culto é particular e individual. Quem faz o culto é você, com a sua adoração, com o seu glória. E você viu que tem gente na igreja que não para de dar glória no culto. Oh glória, oh aleluia. Isso é gente que sabe que está no culto. E eu não gosto de mandar ninguém ficar levantando a mão nem dando glória, porque cada um faz a Deus o seu culto. E nós temos que ter muito cuidado para às vezes não nos acostumarmos com o culto. Às vezes tem uma pessoa bem conhecida pregando. Eu me lembro que eu estava num culto no Pernambuco, e eu tinha um irmão bem conhecido pregando, um menino de Deus, pessoa abençoada, e o culto estava tão pesado, e eu tinha duas opções: ou eu culpava o pregador que não estava pregando bem, eu poderia ter dito isso, ou eu fazia o meu culto. Sabe o que eu fiz?
Deus está usando o servo dele do jeito que ele quer. Acalma, tem gente que Deus usa do jeito que quer. Fechei meus olhos e disse: eu vou fazer meu culto. Irmãos, eu comecei a dar glória. Eu só abri os olhos quando estava cheio do Espírito Santo e falando língua, porque o culto é feito para Deus através de nós. Davi tinha tanto amor pela casa de Deus que ele disse assim: alegrei-me só quando me disseram eu vou para a casa do Senhor. Se Davi vivesse hoje, ele dizia: estou alegre porque hoje vou para o culto de ensino, estou alegre porque vou para a EBD, estou alegre porque vou para o culto da vitória, estou alegre porque vou para o culto de ceia. Vim para a casa de Deus não é para gerar em nós um peso ou um desconforto, é para gerar alegria. Eu sei que um dia inteiro de trabalho cansa esse corpo. As toxinas que provocam canseira se apoderam de nós. Mas você viu que quantas vezes no culto você sai daqui leve, sem canseira, até com vontade de chegar em casa e orar mais 1 hora antes de dormir. Isso é a graça que você recebe na casa de Deus. Casa de Deus é lugar onde está a presença de Deus. Nós temos uma prova tão real que quando Salomão terminou a casa de Deus no dia da inauguração, a glória desceu e Deus fez uma promessa a Salomão. Salomão recebe de Deus a seguinte orientação: se eu cerrar os céus para não chover, ou se eu mandar a peste entre o meu povo, ou se o gafanhoto e outras coisas acontecer, a espada, a peste ou a guerra. Aí Deus disse assim: se o meu povo se apresentar nessa casa, e se o meu povo fizer só 4 coisas, eu preciso só que faça 4 coisas: se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, Deus disse: eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados e sararei a terra. E no capítulo 20 de 2 Crônicas, vieram para o rei Josafá e disseram: Josafá, os amonitas, os moabitas e os moradores das montanhas de Seir estão vindo em forma de uma grande multidão e já estão chegando próximo de Jerusalém. O rei ouviu a mensagem e o texto diz que ele temeu. Ele temeu, mas mesmo com medo orou. Eu já orei com sono, eu já orei com medo, eu já orei cansado. Não importa qual é o seu estado emocional, o importante é você orar. O importante é orar, porque a oração vai movimentando os céus e ela vai chegando diante de Deus. Josafá com medo, mas proclamou um jejum. Josafá com medo proclamou um momento de oração. E no capítulo 20, versículo 12, ele diz: Senhor, tu dissestes que se os inimigos nos cercassem, se viessem muitos males contra nós, se nós nos apresentássemos nessa casa. Ele ativou a promessa de Deus que estava feita sobre a nação de Israel. Ele disse: o Senhor disse que nos ouviria. E ele disse: mas a multidão que está vindo é grande, nós não temos o que fazer. Porém, estamos com medo sim, mas estamos jejuando. Estamos com medo, mas estamos orando, porque tem problema que traz pavor e medo. Eu quero profetizar nessa tribuna que aquele problema que está lhe causando medo vai recuar por causa da sua oração e do seu jejum. E o texto diz que enquanto ele está orando e jejuando com o povo, levantou-se um profeta que ninguém nem conhecia. Eu li um documentário que no tempo de Josafá tinha um profeta muito conhecido e todo mundo olhava para ele quando estava orando, mas Deus não usou ele naquele dia. Usou um homem desconhecido, anônimo, chamado Jaziel. Se levanta, se fosse hoje, ele tinha dado umas 2 rodadas assim, umas sapateadas, aquele profeta pentecostal que a gente gosta. E ele disse: assim diz o Senhor, olha, rei Josafá, não precisa pelejar nessa peleja não. Você vai preparar só um grupo de louvor para cantar.
Porque Deus manda lhe dizer que nessa peleja você não vai pelejar, porque a peleja não vai ser sua, a peleja vai ser daquele que está sentado no trono. E vocês sabem do resultado. Nunca venha para a casa de Deus só por vir, venha sabendo que você está no melhor lugar. É muito melhor estar aqui do que estar assistindo futebol. É muito melhor estar aqui do que estar assistindo a novela. É muito melhor estar aqui do que estar perdendo tempo, porque aqui você está adorando ao dono do céu, está celebrando a Ele e está se enchendo da presença dEle. Você crê que Deus está na casa dEle? Teve um salmista que disse assim, até a andorinha e o pardal fizeram um ninho para eles na casa de Deus, de tão bom que eles acharam o lugar. Aprenda a amar a casa de Deus. Então Deus está no céu, no alto e sublime trono, Deus está na casa dele. O terceiro lugar que eu encontro Deus, eu gosto desse texto de 1 Samuel 3:21, o texto diz que Deus se revelava pela palavra. O compromisso de Deus era falar pela palavra. Irmãos, nós assembleanos, nós sabemos muito bem que nós queremos em profecia. Quem crê em profecia aqui? Revelação, tudo isso. Só que a nossa igreja nunca foi guiada por dons, ela é guiada pela palavra, porque é a palavra que ensina. Porque alguém pode falar uma profecia pelas suas emoções, e a palavra não. A palavra de Deus permanece fiel. Tem um Salmo 138, a parte C, já o finalzinho do verso 2 do Salmo 138, o texto diz assim: Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. Quando fala da palavra, Deus pega a palavra e coloca acima do nome, porque a palavra de Deus, ela fala do caráter de Deus, ela representa o próprio Deus. A palavra cria. Uma certa vez em Mateus 24:35, Jesus disse assim: passa céu, passa terra, passa o mar, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus tem compromisso com a palavra. Isaías 55:11, o profeta messiânico disse: a palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. A palavra de Deus, ela é poderosa. Hebreus 4:12, a Bíblia dá uma definição dizendo: é viva e eficaz a palavra de Deus. Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, o texto diz que Deus falou assim: eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Eu fui estudar dentro dessa conotação do texto o que é que significa velar. Sabe o que é que significa? Velar significa proteger, cuidar da palavra para fazer ela se cumprir. Deus protege a palavra de Deus. Por isso que nós estamos sempre lendo, buscando, porque Deus está nesta palavra que é maravilhosa, a palavra que é criadora. Haja luz, a palavra de Deus dizia, e a luz existiu. A palavra criadora. Eu gosto de um salmo, não lembro agora o número dele, mas esse salmo eu li uma vez, esqueci desse salmo, depois eu quero lembrar. O salmista disse assim: a palavra de Deus corre velozmente sobre a terra. Deus fala e Deus manda que ela acelere. Tem coisas que Deus acelera porque Deus quer fazer. Existem atitudes que são autorizadas pela palavra de Deus, que ela se cumpre de forma muito rápida. Tem coisa que demora, porque Deus é o gestor do tempo. Mas você já viu que tem coisa que Deus fala e faz rapidinho, porque a palavra corre velozmente sobre a terra. Então Deus está na palavra. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, você está tendo revelação de Deus. Pastor, mas eu não sei ler. Mas todas as vezes que você estiver ouvindo a Bíblia, você está ouvindo a inefável, a insofismável, a gloriosa, a bendita, a maravilhosa palavra de Deus. A Bíblia tem 31.173 versículos que formam esses 66 livros extraordinários. Esses textos da Bíblia que nós manuseamos nos dão este direito
de andarmos com essa palavra. O ano passado, dia 15 de abril, eu ia pregar num congresso numa cidade de Santa Catarina chamada Itajaí. E quando eu estava acordando na manhã do dia 15, era o dia que eu pregaria, no primeiro dia da festa, eu escutei Deus falar dentro de mim. Deus disse assim para mim: diga para a minha palavra, ou para a minha igreja, que a minha palavra continua sendo suficiente. Deus falou tão forte para mim. Na hora que Deus falou isso, Deus me mostrou, me fez lembrar de 3 textos da Bíblia: Deuteronômio 8:3, Mateus 4:4 e Lucas 4:4. Esses 3 versículos dizem as mesmas palavras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A gente encontra Deus na palavra. O 4º lugar que nós encontramos Deus está no Salmo 22, verso 3. O texto diz com muita clareza: Deus habita no meio dos louvores de Israel. É por isso que os judeus cantavam tantos salmos. Salmo de romaria quando vinham das cidades do interior para Jerusalém. Cântico dos degraus quando chegava na porta do templo para subir o templo. Eles tinham os seus métodos de cantar, porque Deus habitava realmente no meio dos louvores. E Davi entendia isso. Na última vez que eu preguei na série, até falei sobre isso. Davi contratou 288 músicos quando ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Na segunda vez, na primeira ele não conseguiu. Ele assalariou 288 músicos e fez uma escala alternada para que não ficasse tão pesado para todos. E eles ficavam 24 horas na porta da tenda onde estava a Arca do Concerto. E eles ficavam louvando a Deus, porque Davi sabia que Deus habitava no meio dos louvores. Deus habitava entre os louvores de Israel. Você pode até perguntar: pastor, mas não é Israel? É verdade, mas nós somos o Israel de Deus, dessa geração. Nós somos enxertados, nós somos o Israel espiritual de Deus. E a gente não pode tirar essa prerrogativa de dizer que Deus não habita nos louvores. Eu já vi Deus derramar fogo, poder e glória e hino da harpa começando o culto. Já vi gente cantar para Jesus na igreja e ele batizar com o Espírito Santo, e vai continuar fazendo, porque Deus habita no meio dos louvores. Quantas vezes eu já fiz culto, só eu, Jesus e os anjos dentro do carro, e senti a presença de Deus. E quando eu estou sozinho, que é na BR, que não tem polícia para parar, eu boto o som bem altão e canto para Jesus, e sinto a presença de Deus, e falo língua e choro, porque a presença de Deus está no meio dos louvores. Já estou caminhando para o final. Deixei o 5º lugar que Deus habita por último. Eu não sei se você consegue pegar a sua Bíblia aí e abrir em João 14, 23, dá uma olhadinha aí, por favor. João 14, 23, onde a gente fez leitura. O texto diz assim: se alguém me ama, eu não vou perguntar aqui quem ama Jesus, que eu não estou doido. Porque se você não amasse, não estava aqui. Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Segundo, Jesus está dizendo assim: quando alguém me ama e guarda os meus mandamentos, aí ele vai falar no plural. Ele diz assim: eu e o Pai viremos e faremos. Eu gosto de uma tradução que diz assim: faremos dele nossa morada. Lembra quando Jesus disse: eu irei para o Pai, já foi até falado aqui, e não vou deixar vocês órfãos. Ele disse assim: eu vos enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber por 2 razões. Primeiro, não crê. Segundo, não conhece. Mas vocês crê e conhecem que Ele estará convosco e habitará em vós. O Espírito de Deus está em nós. E quando o Espírito de Deus está em nós, o próprio Deus e o próprio Cristo, por causa da palavra de Deus que está em nós. Você é o endereço
poço de Deus desta geração. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo disse: vós sois templo e morada do Espírito Santo. Ah, se aquele seu vizinho que não é crente soubesse que você transporta Deus. Ah, se aquela pessoa da loja que você trabalha soubesse que você transporta Deus em você. Se essas pessoas soubessem que você transporta o dono do céu em você, elas valorizavam mais você. Mas não se preocupe não, que você não é movido por elogio. Você é aquele que transporta Deus nesta geração. Os crentes chegaram em Antioquia, e quando chegaram lá, tudo transportando Deus, o povo de Antioquia olharam para eles e disseram assim: esses são pequenos cristos. São chamados de cristãos pela primeira vez, significa pequenos cristos. Por quê? Porque eles mostraram que Cristo estava neles. Por isso que as pessoas nos olham, e a Bíblia diz que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. O que nós fazemos, o que nós falamos, a forma de tratarmos as pessoas, mostra se transportamos Deus em nós ou não. Não tem como eu transportar Deus na minha vida e ser intrigado com a vizinha. A vizinha sabe que eu vim para a igreja com a Bíblia na mão, mas eu não falo com ela. Irmãos, quando nós transportamos Deus em nós, nós conseguimos amar os piores dos piores inimigos, porque a presença de Deus está em nós. A presença de Deus está em nós.